Nunca pude contar essa história publicamente para meus amigos e colegas, por motivos óbvios. Muitas vezes, essas histórias são reunidas em contextos confusos, e é por isso que escolhi mantê-las entre mim, minha ex, meu irmão, e o terapeuta que me senti forçado a consultar devido ao trauma que isso me causou. Para entender a profundidade dessa experiência real e em primeira mão me causou, você deve primeiro saber um pouco sobre mim. Quando eu tinha 7 anos, tive uma experiência terrível assistindo o filme Fogo no Céu. Aquele, vagamente, baseado em uma história real, no início, seguido de um homem adulto sendo torturado de forma muito gráfica, foi uma visão muito chocante de assistir na televisão de tarde. Tenho certeza de que deixou muitas outras crianças assim também. Poucos dias depois, outro canal de TV fez uma versão do mesmo caso de abdução do Travis Walton. Não ajudou que minha mãe colocou a mão na frente dos meus olhos para que eu não pudesse assistir. Isso só piorou minha ansiedade sobre o assunto. Fiquei com medo de tudo relacionado a alienígenas e OVNIs. Eu sentia uma sensação de arrepios, que passava pela espinha, de choque e espanto sempre que via uma representação de um alienígena Grey. Em retrospecto, acho curioso que nenhum outro tipo de alienígena fosse assustador para mim. Eu tinha cerca de 10 anos quando aprendi pelo Discovery Channel que a exposição ao seu medo geralmente ajuda a lidar com ele, então comecei a aprender mais sobre ufologia. Revistas, sites, documentários. Tudo o que pude. Foi assim que percebi que 99% dos casos eram tudo mentira, histórias inventadas por gente doida ou apenas fenômenos aéreos mal interpretados. Esse conhecimento fez com que esse medo desaparecesse lentamente. Aos 13 ou 14 anos, o medo se foi, mas minha curiosidade permaneceu. Continuei estudando o assunto como hobby e frequentemente trazia o tópico para grupos de conversa mais liberais. Quando eu tinha 20 anos, conheci a pessoa que se tornaria minha namorada. Ela era caloura na minha faculdade, uma garota doce de uma cidade pequena. Ela é gentil, trabalhadora e bonita. Nós estávamos namorando há alguns meses, e de alguma forma o assunto de extraterrestres, que ainda estava na minha lista de interesses, surgiu. Mas ela o evita de forma bem educada. Eu não gosto de falar sobre esse assunto. Eu prefiro não falar. Vamos falar sobre outra coisa. Percebi que ela tinha o mesmo medo que eu tinha quando era mais novo, então tentei colocar alguma racionalidade em uma narrativa que para mim já era muito irracional. Não precisa ficar assim. As chances de ter um encontro são muito, muito pequenas. É mais fácil ser mordida por um tubarão e atingida por um raio ao mesmo tempo. Há um silêncio constrangedor, seguido por lágrimas enchendo a metade inferior dos olhos dela. Sua voz frágil e gaguejante responde: Isso não é o suficiente para impedir que eles venham de noite. Doideira, né? Eu também pensei isso. Mas não fiz nada com isso, e apenas interpretei tudo como as fantasias de uma jovem garota do interior. Eu realmente não me lembro como mudamos de assunto, mas mudamos e tudo correu bem. Tão bem, na verdade, que continuamos namorando. Conseguimos falar sobre esse assunto perturbador algumas vezes depois. Ela me disse que às vezes é visitada por humanoides que entram pela janela do apartamento dela. Eles parecem estar flutuando do lado de fora do 5º andar do prédio, com grandes olhos pretos e pele amarela. Um deles é mais alto e parece mais humano, mas todos têm uma sensação de maldade neles. Como se não significassem nada de bom para ela. Estou irritado com isso, e não sei o que pensar sobre. Lembro que só descartei a informação, pois já havia estudado muito sobre, os melhores casos de OVNIs e alienígenas, e nenhum deles tinha uma criatura amarela de olhos pretos. Ela é uma graça e certamente não é mais louca do que qualquer outra pessoa que conheci. Ela só tem esse profundo pesadelo ou fantasia secreta sobre o qual nunca falou. Os meses passam. Ela dorme na minha casa com frequência. Nós dois ainda morávamos com nossos pais, como é normal no nosso país até nos formarmos. Geralmente assistimos a um filme, pedimos pizza,
tomamos banho, fazemos sexo, conversamos no travesseiro e dormimos juntos. Não usamos drogas e não bebemos álcool. É aconchegante e confortável, e está tudo certo. Fazemos isso de vez em quando, cerca de 2 semanas no mês. Tudo está bem. Agora, como eu disse antes, tenho me interessado muito por alienígenas e OVNIs desde que tinha uns 10 anos, mas nunca tinha visto ou sentido nada fora do comum. Foi quando, no final de 2011, esse evento maldito aconteceu. Foi por volta de agosto ou setembro e não consigo lembrar a data exata de jeito nenhum. Estávamos dormindo na minha cama, que ficava logo abaixo da janela grande do meu quarto, e as cortinas de blackout estavam totalmente fechadas. Nós dois acordamos, muito assustados e com o coração acelerado. Devia ser bem depois da meia-noite. Uma luz ofuscante está brilhando através da janela. A janela que fica logo acima da minha cama, a única que leva diretamente para a rua. Não faz sentido porque as cortinas blackout estão cobrindo o vidro completamente, e ainda assim a luz passa por ele. Tem um som irritante ecoando na minha cabeça, atravessando meu crânio que nem um prego, perfurando meus ouvidos com um som exatamente igual ao que aquelas TVs de tubo dos anos 90 costumavam fazer quando eram ligadas. Eu não sabia de onde vinha, nem parecia importante dada a claridade ofuscante que eu estava vendo. O som simplesmente estava lá, ecoando dentro da minha mente. Pulo da cama e me viro para encarar a janela. Minha namorada também está parada do outro lado da cama, olhando para as cortinas fechadas, visivelmente abalada. Com uma perna apoiada no chão e a outra dobrada sobre a cama, pego a cortina que cobre a janela logo acima dos nossos travesseiros. Em nenhum momento tive um pensamento em mente, estava apenas reagindo. Em um movimento rápido, abro a cortina para ver o que está acontecendo lá fora, e o brilho fica ainda mais forte, cobrindo todo o quarto. Não consigo ver nada, é simplesmente muito brilhante. Parecia que havia um holofote de estádio do lado de fora da janela. Em reflexo, uso minha mão para cobrir um pouco da luz que arde um pouco meus olhos. A moldura das janelas é feita de madeira que conecta pequenos painéis de vidro 4x6, e balanço minha cabeça em uma tentativa de bloquear a fonte de luz de uma forma que o que estiver brilhando possa ser melhor visto ou compreendido, mesmo que um pouco. Ainda não sei se meus olhos se ajustaram ao brilho, ou se a luz diminuiu gradualmente, mas eventualmente consegui ver. Fiz isso aqui no Photoshop para mostrar qual era a minha perspectiva naquele momento. Exatamente a 12 metros da minha janela, do outro lado da rua, bem perto do meio-fio, em frente a um terreno fechado, logo abaixo de um poste de luz, e pairando cerca de 60-90 centímetros acima do solo. Era um objeto suave e brilhante, que parecia um ovo virado de lado e feito de luz. Seu brilho era leitoso, branco e brilhante em seu núcleo, mas tinha um brilho meio roxo-azulado em sua borda externa. No lado maior do ovo, notei um caroço, não grande o suficiente para ser considerado um domo ou esfera, mas uma sutil protrusão elíptica, que nem um calo. Não estava parado, ele se movia no mesmo lugar em um padrão de oscilação perturbador, como se estivesse tentando se mover nos eixos X, Y e Z, muito rapidamente e em distâncias muito curtas, como você imaginaria algo que parece instável, ou um motor prestes a explodir. Descreve seu padrão de movimento como granulação de filme. A claridade vinda do poste de luz logo acima dele fez a coisa projetar uma sombra quase invisível na rua. Fiz um Photoshop disso. Aqui. Minha namorada está chorando intensamente em desespero, lágrimas escorrendo pelo rosto, babando. Sinto frio no estômago e no pescoço, como se meu coração tivesse parado. Minha mente está em branco. Não há nada nela. Só posso descrever como um espaço escuro e vazio. O medo que senti era um vazio que me continha, algo que nunca havia experimentado na vida. Tinha um cheiro fantasma metálico familiar que uma concussão causaria em mim. Fiquei ali olhando para aquilo, sem uma única resposta racional, apenas gotas de suor frio que senti escorrendo pela minha testa.
Senti como um cervo deve se sentir observando os faróis de um caminhão de 10 toneladas mirando em mim, sem entender que meu destino estava selado, mas sabendo da desesperança disso. Eu não estava lá, não estava no controle. Eu era tão pequeno, tão impotente. Eu não era nada. O que quer que fosse, era muito mais do que eu. Foi quando senti uma mão tocando meus ombros. É minha namorada. Há algo errado com o rosto dela. Não consigo entender o que. Acho que é ela, mas não consigo vê-la. Há uma escuridão cobrindo suas feições faciais, quase como um redemoinho negro, ou um buraco visto de cima. Ela não está mais chorando. Agora tudo fica meio nebuloso. Ela fala comigo, muito calmamente. Fecha a cortina. Vamos dormir. Como se um interruptor tivesse sido desligado, aqueles sentimentos animalescos, crus e inconscientes que pulsavam dentro de mim desaparecem. Ainda não estou pensando, ainda não estou no controle, mas não sinto nada mais. Lentamente, virei-me para a janela, fechei as cortinas, deitei na cama com o rosto e a barriga para cima e adormeci instantaneamente porque a escuridão veio imediatamente. Acho que nunca adormeci tão rápido na minha vida, muito menos nessa posição. Todos esses eventos aconteceram em 15 ou 30 segundos. Pareceu ser muito, muito rápido. Acordamos ao mesmo tempo no dia seguinte, um domingo. Algo estava diferente. Tentei não fazer contato visual e percebi que ela também estava evitando, me olhando de lado. Minha mente está mais lenta do que o normal, mesmo para os padrões de domingo. Ainda me lembrava de tudo e queria falar sobre isso, mas parecia que não estava com vontade. Estava na minha mente, eu me lembrava perfeitamente, o acordar, a claridade, o desligar, e ainda assim não elaborei nisso. Eu racionalizo que é para melhor. Não quero que ela se sinta desconfortável por dormir na minha casa. Depois de 10 minutos, simplesmente esqueci de todo o evento como se fosse apenas mais um pesadelo. Mas com certeza não era. Meus sonhos consistem em cores mudando, durações fantásticas e narrativas absurdas que não fazem sentido na vida real com muitas pessoas diferentes nelas. Este sonho foi muito real. Acordei e fui dormir dentro do mesmo sonho. Fui dormir e acordei na manhã seguinte no mesmo lugar. Todas as cores, texturas e formas eram correspondentes à realidade. Era só eu e a pessoa com quem fui dormir, e eu conseguia me lembrar do começo ao fim. Foi perturbador, mas a experiência não gruda na minha mente. Ela desaparece como se não tivesse acontecido. Até hoje não consigo entender por que senti essa apatia em relação a uma experiência tão traumática que tinha acabado de ocorrer. Avançando alguns anos ou mais. É janeiro de 2014. Eu estava assistindo ao noticiário da manhã e surgiu uma história sobre um OVNI que fez o aeroporto de Bremen, na Alemanha, parar todo o tráfego. O vídeo está privado no momento, mas vou deixar na descrição de qualquer jeito. Eu nem lembrava que tinha visto algo assim, e tudo voltou à minha mente. Todo o evento agora é de repente uma memória. O que quer que tenha sido filmado no vídeo, parece exatamente com a coisa que vi do lado de fora da janela do meu quarto, mas com uma borda externa azulada em vez de meio roxa. Estou confuso. Decidi falar com minha namorada sobre isso. Ela se lembra de acordar naquela noite, com uma luz muito forte passando pelas cortinas e o barulho terrível e irritante. Ela não se lembra de mais nada depois disso, nenhum objeto estranho brilhante, nada de tocar meu ombro, nem me dizer para fechar as cortinas, nada de dormir. Isso me deixou ferrado de maneiras difíceis de descrever. Não consegui olhar para fora da janela por semanas porque isso me fazia lembrar do incidente. Eu tinha problemas para dormir. Muitas vezes virava a noite e só conseguia dormir depois do nascer do sol. Me acostumei a acordar várias vezes durante a noite, sentindo que estava sendo observado. A única vez em toda a minha vida em que rezei foi para fazer a sensação de que essa coisa ainda estava por perto ir embora. Não posso provar a mim mesmo que foi apenas um sonho estranho,
e também não posso provar que foi real. É uma experiência que caminha entre a fantasia e a realidade da pior maneira possível. Ela entra em tudo o que faço. A sensação persistente de ser impotente ou duvidar de mim mesmo reaparece. Contei esse evento ao meu irmão, e ele disse: primeiro de tudo, realisticamente, isso não aconteceu. Quais são as chances de ter acontecido com você, de todas as pessoas? Você, que estudou OVNIs quase a vida inteira. Segundo, eu estava dormindo no quarto do lado do seu. Porque você não gritou, ou talvez tirou uma foto. Eu sei que você faria. E por último, era uma luz. Eu te conheço, como uma luzinha ia assustar meu irmão. Ele está 100% correto. Continuo revisitando essa experiência, ano após ano, na esperança de lembrar ou recuperar mais informações, talvez me sentindo diferente sobre isso. Fui e ainda faço terapia por causa desse trauma. Simplesmente não consigo deixar isso para lá. É como se um pacto que fiz comigo mesmo, de que nada assim podia acontecer, tivesse sido quebrado e agora desconfio de mim mesmo. Já li o suficiente sobre casos semelhantes para acreditar que nunca haverá uma explicação para esse evento, mas realmente queria uma resolução. Realmente quero superar isso, e não sei como. Minha lembrança desses eventos ocorreu há 10 anos, e nada remotamente parecido com esse incidente da janela aconteceu novamente. Eu e minha ex-namorada ainda somos amigos, embora ambos tenhamos nos mudado para países diferentes, às vezes ainda trocamos mensagens. Mais de uma vez perguntei a ela se isso realmente aconteceu. Ela sempre responde: sim. Me desculpa. Sim. Não consigo explicar, mas aconteceu.